Existe um momento em que um discurso deixa de ser apenas um discurso e passa a ser um mapa. Um mapa de como um homem enxerga o país, como ele enxerga o poder e como ele pretende continuar enxergando o Brasil pelos próximos anos. O que Lula fez em São Bernardo do Campo, naquele palco que ele mesmo comparou a um forno de pizza, não foi um improviso de coroa simpático falando para adolescentes. Foi uma operação política cuidadosamente desenhada, e quem ouviu apenas a emoção perdeu o essencial. Porque o que estava sendo dito ali, debaixo da camada de história de vida e de lágrima, era uma coisa só. Este país ainda me pertence, e eu vou decidir quem vai herdá-lo. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar cada engrenagem desse discurso, e você nunca mais vai ouvir o Lula da mesma forma. Vamos começar pelo que ele de fato disse, sem filtro, porque é importante a gente reconstruir a cena antes de interpretá-la. Lula voltou a São Bernardo do Campo, a cidade onde, segundo as próprias palavras dele, nasceu politicamente como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele falou para uma plateia de estudantes, meninos e meninas do ensino médio, professores, prefeitos e deputados. E o discurso girou em torno de um único eixo: a educação como caminho de salvação individual e coletiva. Ele elogiou os dois ministros da educação, Fernando Haddad e Camilo Santana, dizendo que ambos têm a mesma altura, o mesmo sorriso, e brincou que criaria uma comissão para julgar qual dos dois foi o melhor. Contou mais uma vez a história da própria vida: o nascimento em Pernambuco, a fome, o pão comido pela primeira vez aos 7 anos, a mãe analfabeta que abandonou o marido que já tinha outra família em São Paulo, os 8 filhos criados sozinha, e o caçula que virou presidente da República. A partir daí, ele transformou a biografia em pregação. Disse aos jovens que ninguém na idade deles tem o direito de desistir. Repetiu isso várias vezes, quase como um mantra. Falou que o destino de cada um é traçado por cada um, que eles serão o que quiserem ser. Mas então virou a chave e entrou na política propriamente dita. Disse que quando os jovens perceberem que a política não os representa, eles não devem desanimar, devem entrar na política, porque o político bom está dentro deles e não dentro dos outros. E aqui veio uma frase que merece atenção. Ele disse que quando virem a política querendo aprovar uma lei que garanta a impunidade de ladrão, ainda assim não desistam. Essa frase não estava ali por acaso. Guarde ela, porque vamos voltar a ela. Lula seguiu fazendo uma defesa quase obsessiva da educação. Lembrou que a primeira universidade da América foi criada em Santo Domingo, apenas 40 anos depois da chegada de Colombo, enquanto a primeira universidade brasileira só surgiu em 1920, 420 anos depois de Cabral. Atribuiu esse atraso à escravidão e ao desinteresse histórico da elite em educar o povo pobre. Falou longamente sobre a mulher e a profissão. Disse que para uma mulher ter uma profissão é quase sagrado, porque significa independência, que uma mulher não pode apanhar do marido porque ele paga o aluguel. E contou que a própria mãe o ensinou que homem que bate em mulher não é homem. E então listou as realizações. O programa Pé de Meia, que paga estudantes do ensino médio para que não abandonem a escola. As universidades que ele afirma ter criado, a Unilab que conecta o Brasil à África, a Universidade da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Fechou com a frase clássica, atribuída a uma sabedoria popular, de que a desgraça de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E encerrou pedindo que não se coloque a raposa para tomar conta do galinheiro. Esse é o discurso. Agora vamos ao que poucos vão te contar, que é o que esse discurso significava de verdade, por debaixo da emoção. E eu quero ser honesto com você desde já. O que vou apresentar agora são hipóteses, leituras, algumas mais ousadas que outras. Não estou afirmando que tudo isso é fato consumado. Estou abrindo as engrenagens para você decidir por conta própria. A primeira coisa que salta aos olhos é a escolha do palco. Lula não foi a São Bernardo do Campo por acaso. São Bernardo é o útero político dele, é o lugar onde o mito nasceu. E mito que retorna ao lugar de origem está fazendo uma coisa muito específica. Está se recarregando. Está dizendo para si mesmo e para o país que a história ainda não acabou, que o ciclo continua.
Quando um líder com mais de 80 anos volta ao berço da própria lenda e fala diretamente para adolescentes, ele não está apenas dando uma aula, ele está procurando herdeiros. Ele está, de forma quase ritual, tentando transferir a chama. E a pergunta que ninguém faz em voz alta é: por que justamente agora? Por que essa urgência em falar com quem tem 15, 20 anos, com quem só vai votar de verdade em peso nas próximas eleições e não nesta? A resposta, na minha leitura, está ligada a uma ansiedade real sobre sucessão. O lulismo, como projeto de poder, tem um problema estrutural que ninguém no campo dele gosta de admitir. Ele depende quase inteiramente de uma única pessoa. Não existe hoje um segundo nome com o mesmo carisma, a mesma capilaridade, a mesma capacidade de emocionar uma plateia. E Lula sabe disso melhor do que ninguém. Quando ele coloca Haddad e Camilo lado a lado naquele palco, elogiando os dois com a mesma intensidade, dizendo que tem a mesma altura e o mesmo sorriso, ele não está sendo apenas gentil. Ele está fazendo uma vitrine. Está apresentando dois produtos ao mercado político e observando a reação da plateia, observando os aplausos, medindo qual dos dois ressoa mais. Aquela brincadeira da comissão de julgamento para decidir quem foi o melhor ministro não é piada. É um teste público de sucessão disfarçado de humor. E o fato de ele insistir em equilibrar os dois, em não deixar nenhum se destacar, sugere que a decisão ainda não está tomada, ou que ele não quer queimar nenhuma das cartas cedo demais. Agora vamos àquela frase que pedi para você guardar, a frase sobre a lei que garante a impunidade de ladrão. Por que um presidente, falando para estudantes do ensino médio sobre educação e sonhos, insere de repente uma referência a leis de impunidade? Adolescente não está pensando em legislação penal. Essa frase não foi colocada ali para os jovens. Ela foi colocada ali para a imprensa, para os adversários e para o próprio campo dele. É uma mensagem cifrada. Numa leitura possível, Lula está se posicionando preventivamente em meio aos debates eternos do Congresso sobre anistia, sobre revisão de penas, sobre os processos ligados aos atos de janeiro de 2023 e a tudo que envolve a polarização com o bolsonarismo. Ao dizer aos jovens, não aceitem leis que protejam ladrões, ele está na prática tentando ocupar o lugar moral mais alto do debate, mesmo sabendo que ele próprio passou por processos, por prisão, por anulação de condenações. É uma jogada de enquadramento. Quem fala primeiro sobre impunidade define quem é o ladrão na cabeça do ouvinte. E Lula falou primeiro, num palco cheio de jovens, transformando uma audiência inocente em testemunha de um posicionamento político que nada tinha a ver com elas. Há uma terceira camada, e essa é talvez a mais delicada. Repare na quantidade de vezes que Lula falou sobre desistir, sobre não desistir, sobre não desanimar. Ele repetiu isso de forma quase insistente. Aparentemente é uma mensagem motivacional para os estudantes. Mas há quem leia esse tipo de repetição como uma projeção. Líderes envelhecidos, no fim de longas trajetórias, costumam falar para as plateias aquilo que estão dizendo a si mesmos. Quando Lula diz 10, 12 vezes, não desistam, não desanimem, agarrem a chance com as duas mãos, existe a hipótese de que parte daquilo seja um diálogo dele com o próprio cansaço, com a própria mortalidade, com a consciência de que o tempo dele no comando é finito. Não é fraqueza, é humano. Mas politicamente isso tem consequências, porque um líder que sente o tempo encurtando tende a acelerar, tende a querer consolidar legado, tende a transformar cada discurso num tijolo do monumento que ele quer deixar. E é exatamente isso que o Pé de Meia representa naquele discurso. Não apenas um programa social, mas uma tentativa de cravar o nome dele na história da educação brasileira de forma irreversível. E aqui entra a hipótese mais interessante de todas, na minha opinião. Lula anunciou que quer universalizar o Pé de Meia, ou seja, estender o pagamento a todos os 6 milhões de estudantes do ensino médio, e não apenas aos 4 milhões atuais. Ele disse que a Faria Lima vai brigar, que os banqueiros vão reclamar. Por que fazer esse anúncio agora, num palco de estudantes, e não numa solenidade formal de governo? Porque transformar uma promessa de gasto bilionário num ato de afeto, cercado de meninos e meninas sonhadores, blinda a proposta contra a crítica fiscal. Fica muito mais difícil para um economista ou para um parlamentar dizer:
Isso é irresponsável com o orçamento, quando a imagem associada à proposta é a de uma criança que poderia abandonar a escola. Lula é um mestre nisso. Ele não anuncia política, ele encena política. E a escolha do cenário é parte inseparável da mensagem. O palco de estudantes não foi o local do anúncio, foi o escudo do anúncio. Vamos agora ao que isso tudo significa para o Brasil como país, saindo do indivíduo Lula e olhando para o tabuleiro maior. Se a leitura sobre sucessão estiver correta, estamos diante de um período em que o governo vai usar a máquina pública, e especialmente a área de educação, como palco permanente de construção de sucessores. Isso significa que Haddad e Camilo, e talvez outros nomes, vão ganhar visibilidade crescente, vão ser colocados em programas, em viagens, em inaugurações, sempre ao lado do presidente, sempre recebendo um pedaço da luz. Para o país, isso tem um lado funcional e um lado preocupante. O lado funcional é que a renovação de quadros é saudável. Nenhum projeto político deveria depender de um único homem. O lado preocupante é que, quando a sucessão vira o centro de gravidade de um governo, a gestão do presente pode ser sacrificada em nome da narrativa do futuro. Decisões deixam de ser tomadas pelo que é melhor para o país e passam a ser tomadas pelo que é melhor para a fotografia. Há também um efeito sobre o debate fiscal, que é o grande nervo exposto da economia brasileira hoje. A promessa de universalizar o pé de meia, somada a outras expansões de gasto social, coloca uma pressão real sobre as contas públicas. O Brasil convive há anos com a discussão sobre teto de gastos, sobre arcabouço fiscal, sobre a confiança dos investidores. Cada vez que um programa de transferência de renda é ampliado sem uma fonte clara de financiamento, o mercado reage, os juros sentem, o câmbio sente. Não estou dizendo que investir em educação seja errado, longe disso. Estou dizendo que a forma como esse investimento é anunciado, com forte carga emocional e pouca discussão sobre de onde sai o dinheiro, gera incerteza. E incerteza no Brasil custa caro, custa em juros mais altos, custa em investimento que não vem, custa em emprego que não se cria. O país inteiro paga a conta da incerteza, inclusive os pobres que o discurso diz querer proteger. Existe ainda uma dimensão internacional escondida nesse discurso, e poucos perceberam. Lula falou da Unilab, a universidade que liga o Brasil aos países africanos de língua portuguesa, e da Universidade Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Ele disse com todas as letras que quer formar uma doutrina latino-americana, que quer que o continente seja independente, que nunca mais um presidente de outro país fale grosso com o Brasil. Isso não é frase solta. Isso é a política externa do lulismo condensada em uma plateia de adolescentes. Lula está sinalizando que o projeto dele não é apenas nacional, é geopolítico. Ele enxerga o Brasil como uma liderança natural do chamado Sul Global, como uma ponte entre a América Latina e a África. E ele está plantando essa ideia na cabeça de jovens, formando literalmente a próxima geração de quadros que vão pensar o mundo dessa forma. Para o Brasil, isso significa que a aposta numa diplomacia de afirmação, de não alinhamento automático com as grandes potências, vai continuar e provavelmente se aprofundar, com tudo o que isso traz de oportunidade e de risco. E agora chegamos à parte que mais importa, que é o que tudo isso significa para o brasileiro comum, para a pessoa que está ouvindo isso a caminho do trabalho, para a mãe que sustenta a casa, para o jovem que está terminando o ensino médio sem saber o que vem depois. Vamos ser concretos. Para a família pobre com filhos no ensino médio, a possível universalização do pé de meia é uma notícia de impacto direto e imediato no bolso. Se o programa de fato chegar a todos os 6 milhões de estudantes, milhões de famílias que hoje ficam de fora por uma diferença mínima de renda passariam a receber o benefício. Isso é dinheiro real na conta. É a diferença entre o filho continuar na escola ou sair para ajudar no orçamento de casa. Mas, e aqui está o alerta honesto, promessa anunciada em palco não é lei aprovada. Entre o anúncio emocionado e o dinheiro caindo na conta, existe o Congresso, existe o orçamento, existe a disputa fiscal. O brasileiro comum precisa entender essa diferença para não construir expectativa em cima de algo que ainda é apenas intenção. A recomendação prática é simples: acompanhe, cobre,
mas não planeje a vida da família contando com um dinheiro que ainda não foi garantido por lei. Para o jovem que está saindo da escola agora, a mensagem central do discurso, a de que ele será o que quiser ser, é poderosa e perigosa ao mesmo tempo. Poderosa porque motivação importa, porque acreditar na própria capacidade é o primeiro passo de qualquer trajetória. Perigosa porque essa frase, dita por um presidente, esconde uma meia-verdade. O jovem não será apenas o que quiser ser. Ele será o que quiser ser dentro das condições materiais que existirem ao redor dele. A história da menina que passou em 5 vestibulares de medicina é linda, mas é uma exceção, e exceções não são política pública. Lula contou a história dela como se a fórmula fosse apenas dedicação, abrir mão de sábado, domingo e balada. Mas a verdade que o discurso não diz é que, para a maioria, dedicação sozinha não basta. Falta cursinho, falta internet, falta um lugar silencioso para estudar, falta alimentação adequada, falta tempo, porque o jovem pobre frequentemente já trabalha. O recado realista para o jovem que está ouvindo é: use a motivação como combustível, sim, mas exija do poder público as condições materiais, porque a responsabilidade não é só sua. Não aceite carregar sozinho um peso que é coletivo. Para a mulher trabalhadora, o discurso trouxe uma das partes mais sinceras, a defesa da profissão como independência, a frase de que mulher não é saco de pancada. Isso tem valor simbólico real, e dito por um presidente, alcança ouvidos que outras vozes não alcançam. Mas, de novo, símbolo não é estrutura. Para que aquela mulher de fato tenha independência, ela precisa de creche para deixar os filhos, de transporte público que funcione, de segurança para voltar do trabalho à noite, de uma rede de proteção que funcione quando ela denuncia uma agressão. Discurso emociona, mas é a estrutura que liberta. O brasileiro e a brasileira comuns precisam aprender a separar as duas coisas, e a cobrar a segunda mesmo quando recebem apenas a primeira. E para todos nós, independentemente de classe, existe uma lição final que está escondida na própria frase de encerramento do Lula, aquela sobre não colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É uma frase contra a alienação política, e nisso ela está absolutamente certa. Quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. Mas eu quero te deixar com uma extensão dessa ideia, uma extensão que o discurso, por razões óbvias, não faria. A vigilância que ele pede contra a raposa não vale apenas para os adversários dele, vale para todos. Vale inclusive para quem está no poder agora. O cidadão maduro não escolhe um galinheiro de confiança e dorme tranquilo. O cidadão maduro fica acordado sempre, desconfia sempre, cobra sempre, de todos os lados, inclusive de quem ele votou, inclusive de quem ele admira. Essa é a forma adulta de se relacionar com a política, e é a única que protege o país de verdade. No fim das contas, o que vimos em São Bernardo do Campo foi um líder experiente fazendo aquilo que ele faz como ninguém: transformar a própria vida em argumento político, transformar emoção em capital, transformar uma plateia de jovens em palco de mensagens que iam muito além deles. Não há nada de ilegítimo nisso. É política, é a arte de comunicar, e Lula é um artista dessa arte. O erro seria nosso, se ouvíssemos apenas a emoção e perdêssemos a estratégia. Discursos não são confissões, são construções. E quanto mais bonito o discurso, mais atenção a gente precisa dar ao que ele constrói. O Brasil do futuro, aquele que o presidente disse que será melhor do que o do presente, não vai ser entregue por ninguém em cima de um palco. Ele vai ser construído ou desperdiçado pela capacidade de cada brasileiro de ouvir com o coração aberto, mas com a mente bem acordada. Fica essa reflexão. Eu sou Marcelo Rocha e a gente se vê na próxima análise.